Com muito gosto, nós chegamos até a sua casa nesta noite. Obrigado por nos receber. Estamos começando mais um programa Além da Notícia, aqui pela Canção Nova para o Brasil e para grande parte do mundo que agora nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite em outros lugares. Pois bem, o nosso programa, como sempre, trata de assuntos de atualidade. Aqui no Brasil, nós estamos acompanhando nesta última semana, ou acompanhamos até agora, a apresentação de dois projetos importantes para o começo deste novo governo. Um projeto de lei anticrime e anticorrupção, apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e acompanhamos ontem a apresentação do projeto da nova Previdência. São dois assuntos muito importantes que, inclusive, atraem muito a atenção de todos nós, de você, seguramente também. E por isso nós vamos hoje abordar aqui justamente esses dois projetos apresentados ao Congresso Nacional. Eu começo já e vamos nos dedicar, no primeiro momento, à reforma da Previdência e já começo aqui com o seguinte histórico. O primeiro país que criou um plano de aposentadoria foi a França, em 1673, construindo um sistema estatal exclusivo para os membros da Marinha Real, que 2 séculos depois se estenderia para funcionários públicos. No Brasil, sistemas análogos ao previdenciário surgiram a partir de 1888, beneficiando setores que eram importantes para o Império: os funcionários dos Correios, da Imprensa Nacional, das Estradas de Ferro, da Marinha, da Casa da Moeda, da Alfândega. A Constituição de 1988 estabeleceu um conjunto de ações envolvendo saúde, assistência e previdência social, usando o termo Seguridade Social. É nesse momento que se estabelece a Previdência como conhecemos hoje, mantendo seu aspecto de arrecadação entre empregadores e empregados, mas delegando ao Estado o papel de organizar e distribuir os recursos de acordo com a legislação. A proposta da nova Previdência, apresentada ontem no Congresso Nacional, levada em mãos pelo presidente da República, inclui trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos e beneficiários da assistência social. O texto prevê ainda medidas de combate a fraudes e fortalecimento da cobrança de dívidas ao INSS. Os militares ficaram de fora, por enquanto. Segundo o Ministério da Economia, um projeto de lei com alteração do sistema de proteção social das Forças Armadas será enviado ao Congresso até o dia 20 de março. Muito bem. Dados aqui todos esses dados, nós vamos agora conversar com os nossos convidados. Recebo com muito prazer e quero cumprimentar o professor Antônio Barbosa, doutor em História, professor de História na UNB, especialista em História do Parlamento. Bem-vindo e da política. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui na Canção Nova. E o Parlamento e a política estão com um grande desafio agora, apresentar uma proposta como essa aqui, não é? Exatamente. E a história não é muito favorável. Vamos ver. Muito bem, recebo com muito gosto também Newton Marques, que é economista do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, Correcon. Mais uma vez, obrigado. Newton ou Newton? Newton. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite e estarei sempre à disposição de poder participar desse programa. A grande maioria dos economistas que ouvi, que li sobre esta proposta da nova Previdência, assim está sendo chamada, foram comentários muito elogiosos. O senhor também concorda? Evidentemente que nós não poderíamos discordar, ainda mais eu sendo funcionário público aposentado. Então, realmente, eu vi também, como economista, com bons olhos, porque a partir do pressuposto que nós estamos vivendo mais, o sistema tem que ser adaptado a essa nova situação. Então, não existe condição de eu aposentar com 59 anos e receber o sustento da sociedade até os 80, se for da maneira como vinha sendo colocado. Muito bem. Vamos agora mergulhar nesse tema e eu quero também convidar você que está em casa para o seguinte. Tenho certeza que você já ouviu muito nesses últimos dias sobre essa questão da reforma da Previdência. Provavelmente você está com alguma dúvida ou alguma preocupação. Dependendo da sua idade, mais preocupação do que dúvida. Então fique muito à vontade para participar do nosso programa. O nosso número de WhatsApp está aparecendo aí agora. DDD 61 99164 4304. Pode enviar sua dúvida, a gente vai aqui colocar na mesa para os nossos convidados. Professor Antônio, que dificuldade nós teremos agora no Parlamento para que uma proposta como essa, densa
e que, de fato, ela abarca, eu diria, quase todo o universo dos problemas, das desigualdades da Previdência Social. Como é que o senhor vislumbra a tramitação desse projeto? Não será fácil e não será também muito rápido, até porque o parlamento, por definição, ele representa as diversas correntes existentes na sociedade. Quando eu falo de diversas correntes, eu falo de interesses, eu falo de pontos de vista. Então é natural que haja muita discussão. Aliás, é bom que se diga que em qualquer país do mundo, e a história contemporânea está cheia de exemplos dessa natureza, toda vez que se fala de reforma do sistema previdenciário, vai haver uma espécie de comoção. Por uma razão muito simples, determinados interesses invariavelmente terão que ser atingidos. O que nós estamos assistindo no Brasil, e isso já foi dito pelo colega logo no início, é uma realidade insofismável. Ou seja, não há possibilidade concreta, real, do sistema previdenciário continuar a existir da maneira como ele vinha até hoje, porque ele se tornou insustentável. E insustentável em termos financeiros, em termos de recursos para a sua manutenção. Esse é um fenômeno global. E para que o telespectador entenda isso melhor, talvez valesse a pena lembrar que o mundo contemporâneo conheceu no século XX 2 guerras mundiais. Em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a situação do mundo, particularmente da Europa, era absolutamente calamitosa. Havia necessidade de reconstruir o mundo. E uma das saídas encontradas foi o estado do bem-estar social. No caso do Brasil, o final da Segunda Guerra e o surgimento do estado de bem-estar social coincide com o fim da Era Vargas. E foi a Era Vargas, apesar do seu aspecto ditatorial, de 37 a 45, que introduziu no Brasil os chamados direitos sociais. Bem, isso veio acontecendo, só que a população vai envelhecendo muito rapidamente. E chegamos a um ponto em que esse estado de bem-estar social se tornou inviável da maneira como ele era praticado. Isso estourou hoje? Não, começou já no final do século XX, especialmente na década de 90. E todos os governos que tentaram reformular o seu sistema previdenciário encontraram muita oposição. Então eu acho que agora no Brasil vai acontecer no parlamento, que é o local apropriado para isso, muita discussão, muito debate. Tenho certeza que o governo sabe disso e, de certa maneira, se preparou para isso. Quando uma proposta dessa magnitude é apresentada ao Congresso Nacional, o governo sabe que ele precisa ter uma margem de manobra, porque essa é a natureza da própria política. Ou seja, negociar, e negociação política pressupõe ganhar, mas também perder, avançar, mas também ceder. Eu acho que o governo está preparado para isso. Ouvi-lo me trouxe à memória aqui lembranças de 15, 20 anos atrás, quando eu vivia na Europa e esse mesmo debate acontecia nos canais de televisão e no Parlamento Europeu. França, Itália, Portugal, Grécia debatiam isso 20 anos atrás. O que está acontecendo agora? E tudo isso por causa de que dessa mudança cultural que tivemos e as famílias foram cada vez reduzindo mais seu número de filhos, e aí a gente teve um envelhecimento da população muito rápido. A expectativa de vida se ampliou de forma extraordinária nas últimas décadas. Também, né? Com esse aumento. Muito bem. Professor Nilton, vou chamá-lo assim também. Para que se tenha uma proposta tão densa como essa, é porque se constata de fato grandes dificuldades e desigualdades. Qual é o quadro que nós temos hoje de previdência que realmente está insustentável? Bom, primeiro é que o Estado, ele tinha um modelo na Constituição de 88, onde é que levava em consideração a Seguridade Social. E isso considerava previdência, assistência social e saúde. Então foi construído todo um sistema voltado para isso. Teria sido um erro? Não, conforme o professor falou aqui, isso é da evolução. Nós somos um país continental cheio de desigualdades. Como é que nós vamos resolver isso? Né? O governo atual é liberal. Então, ele acredita que as forças de mercado vão resolver tudo. E eu
já sou intervencionista. Então, eu acho que as forças de mercado não são suficientes. Tem que haver a mão visível do Estado. A mão invisível não funcionou aqui, não funcionou alhures. Mas existem pessoas, agora são Chicago's Olds, eram Chicago's Boys, que entendem, entende? Então, essa proposta está coerente com o que esse governo, que foi eleito pela maior parte da população brasileira e delegou a esse governo tomar essas medidas. Bom, mas voltando à questão da Seguridade Social. Então, foi montado, então criou-se impostos, contribuição sobre lucro líquido, COFINS, CPMF, voltado para a Seguridade Social. Enquanto as coisas estavam funcionando mil maravilhas, não havia problema. Quando há uma queda da receita e, concomitantemente, os próprios governos, ao longo do tempo, foram fazendo com que a Previdência Social assumisse o papel da Seguridade Social, sem contrapartida, tanto é que o trabalhador rural foi incluso, mas ele não contribui. A empregada doméstica também foi colocada, o microempreendedor individual, entre outras coisas. Depois, a dívida das empresas junto à Previdência Social não foi cobrada. Hoje está em 500 bilhões de reais. Depois criaram a desvinculação da receita da União, a DRU, 20%. Tiraram o bolo de permitir isso daí. Então, não tinha condição de chegar a um ponto que não fosse esse. Entendeu? Então, isso daí agora foi, vamos dizer assim, o governo tomou a decisão para dizer assim, alguém tem que pagar a conta. E é o servidor público. No fundo, o funcionário público é que vai pagar a conta. É claro que ele é um beneficiário, eu sou um beneficiário, sou um funcionário público aposentado, mas isso não foi vamos dizer assim, uma exigência da nossa parte. Eu, por exemplo, era seletista, funcionário do Banco Central, virei servidor público sem contribuir e aposentado pelo salário, mas não houve nenhum movimento vamos dizer assim, do funcionalismo público para exigir esse privilégio, que isso é um privilégio. Bom, então, enfim, o governo não se preparou, os governos ao longo do tempo não se prepararam para chegar nesse ponto. E ainda tem a longevidade. Essa longevidade acabou com praticamente qualquer outra coisa. Então, o que acontece? Tem que o Estado bancar uma parte e outra parte jogar o pessoal para a previdência privada. Bom, e justamente a proposta, ela está prevendo isso, né? Essa separação agora nesse momento, não é? Essa proposta é. A única coisa de novidade em relação às demais propostas é que agora você está incluindo os militares, está incluindo o legislativo e o judiciário. Então, isso daí, de certa forma, é algo, né, inusitado. Eu não sei se isso daí vai ser o bode da sala ou se realmente isso vai ser colocado aí, porque há uma insatisfação muito grande. E isso era uma exigência da opinião pública, dizer, não pode ficar ninguém de fora. Ou é uma reforma, uma nova previdência onde que vai mudar isso daí, ou então é para todo mundo, ou então não pode ser alguns que seriam beneficiados. Então, vamos dizer assim, essa é uma novidade do ponto de vista das outras propostas, mas não difere muito do que existia nos outros governos, com relação a uma reforma da Previdência. Professor Antônio, antes ainda de entrar em alguns pontos específicos que eu sei que interessam muito a quem está nos acompanhando, mas eu ouvi algumas leituras, como disse, apesar de tantos comentários elogiosos, mas algumas leituras negativas e comentários também. O pobre vai sofrer mais com esta reforma, tais grupos vão levar vantagem. Qual foi a sua leitura, no primeiro momento, quando viu os detalhes da proposta? O pobre vai pagar mais, o pobre será mais beneficiado com isto? Algum grupo, alguma classe de trabalhadores que será mais beneficiado ou mais prejudicado? Muito bem, nós estamos vivendo uma época, e esse fenômeno não é só brasileiro, em que a narrativa que se constrói sobre o fato é mais importante que o próprio fato. Isso é terrível, isso é doloroso. E em termos de construção de narrativa, o Congresso está cheio de especialistas, né? E isso está em todo lugar. E uma dessas narrativas é exatamente isso a que você se reportou. Na verdade, pelo que eu pude observar, esta proposta é a mais abrangente que foi feita no Brasil.
tem consistência, agora é óbvio que ela vai ter pontos que são questionáveis. Acho que alguns, inclusive, poderão ser questionados juridicamente falando, não tenho dúvida alguma, mas para isso é que existe o Congresso Nacional. Ali é o foro em que esses pontos vão ser debatidos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, pelo que eu pude observar, os pobres definitivamente não serão os mais prejudicados. Acho que, inclusive, esse é o ponto mais definidor dessa proposta. Ele busca cortar determinados privilégios que existem na sociedade brasileira, isso me parece indiscutível, inclusive no serviço público, ou sobretudo no setor público. Esses que têm os maiores salários é que vão sofrer mais na carne, não tenho dúvida, até porque a alíquota que terão que pagar para a Previdência vai sofrer um acréscimo considerável. Mas eu acho que no caso específico dos mais pobres, aqueles que ganham até um salário mínimo, a alíquota diminui um pouco de 8% para 7,5%. Então, é falsa essa narrativa. Da mesma forma que eu acho que o Congresso Nacional vai ter a possibilidade, e essa é uma função inerente à atividade parlamentar, vai ter a função de questionar todos esses aspectos. Isso é legítimo. Os interesses, os mais diversos existentes na sociedade vão se fazer ouvir. E os parlamentares existem exatamente para isso. Vamos ter um belo embate. Muito bem. A gente está aqui, vamos continuar a falar sobre esse tema. Daqui a pouco vou observar já as questões que já estão chegando. A gente volta aprofundando em detalhes dessa reforma no nosso próximo bloco. Aguarde aí, a gente volta já.